nós vamos convidar a preletora da noite para se apresentar e fazer o Evangelho da noite. Seja muito bem-vinda, Shirley. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite. É com muita alegria que nós te recebemos para o primeiro Evangelho de 2022. Você tem até às 21 horas. Ok. Eu é que tenho que agradecer por poder fazer esse Evangelho. Obrigada. Uma boa noite a todos. E hoje o nosso Evangelho será sobre dai a César o que é de César. Então, eu vou fazer a leitura a respeito do que o Evangelho nos traz e depois as explicações. Então, retirando-se, os fariseus projetaram entre si comprometê-lo no que falasse e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que tentais, hipócrita? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então disse-lhe Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, deixando-o se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. E Marcos, capítulo 12, versículos 13 e 17. E aí ele continua. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que a pergunta feita a Jesus, e se dar tributo a César? Não. A resposta esperava excitar contra ele a autoridade dos romanos ou dos judeus dissidentes, mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Então, aqui ele vai dar uma pequena explicação para todos nós. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação de seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento
dos deveres contraídos para com a família, sociedade, autoridade, bem como aos indivíduos. Nessa máxima, Jesus aproveita para explicar para a gente, para mostrar para a gente que o mais importante é o quê? É nós fazermos ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Porque se eu fizer ao próximo aquilo que eu gostaria de receber, eu estarei tratando a todos com respeito, com amor, com caridade, com emoção, e não deixando de fazer o bem às outras pessoas. Porque a maior coisa que nós podemos fazer é a caridade para o nosso irmão. E automaticamente nós receberemos essa caridade. Temos que dar o nosso melhor nesse quesito. E sem contar isso, eu fui buscar mais um pouquinho de explicação e ele nos diz assim: e as palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ditas para todos os tempos, ainda não foram compreendidas e muito menos praticadas. E os homens continuam orgulhosos do seu saber. Apesar do tempo que ainda terá que passar essas palavras, cumprir-se-ão de todos, inclusive César, isto é, o mundo material dera a Deus as coisas que são de Deus, quando todos, dando o exemplo de todas as virtudes, cumprirem os deveres para com Deus e para com os semelhantes, de a prática do desinteresse, da renúncia e ao esquecimento das ofensas, criando para todos e entre todos a igualdade e a liberdade, na ordem e na paz. Ter-se-á, então, realizado o progresso moral e intelectual dos homens, efetivando a regeneração humana prometida pelo nosso divino e amado Mestre Jesus. Ou seja, o que nós temos que fazer, então? Fazer o máximo possível pelo próximo. É darmos tudo o que for de bom da nossa parte. Não importa se ele fez qualquer coisa contra nós. Obviamente, eu não vou conseguir chegar a ele e dar o mesmo carinho que eu dou para um amigo. Então, o Evangelho. Mas eu posso e devo orar por ele. E isso pelos nossos inimigos. Eu devo orar e pedir a Deus que faça com que ele seja feliz, que ele tenha luz, que ele tenha paz, e que a esperança esteja sempre no coração dele, e que o amor seja imenso. Que dirá daqueles que são nossos vizinhos, os nossos amigos? Então, esses é muito maior o nosso compromisso, porque o amigo, ele é para todas as vidas, ele é para sempre. E se eu não fizer por ele, por este amigo, por essa pessoa que nem mesmo eu conheço, por quem eu vou fazer? Só por mim? Isso não é o que ele nos diz. Nós temos que dar a nossa contribuição no mundo, auxiliar ao próximo das mais diversas maneiras, seja ele pelo alimento, seja ele pelo amor, seja ele pelo emprego para quem pode dar, seja ele por qual forma seja feito. Nós temos que fazer isso, porque é isso que Jesus espera. Ele nos diz que daqui nós não sairemos enquanto não
não tivermos acabado com o último ceitil, ou seja, a última coisa que falta fazer de bom, de virtude, eu daqui ainda não sairei. E a nossa pátria é a pátria espiritual. Aqui nós estamos aprendendo. Nós estamos colocando em prática aquilo que aprendemos. E não podemos deixar de fazer o melhor de nós. Todos nós, não existe um aqui na Terra que não tenha que fazer a sua parte. Deixar o seu orgulho de lado, trabalhar os seus vícios e os seus defeitos, para que eles possam ser erradicados, sair de nós, tirar de dentro de nós esses vícios. Nós não vamos conseguir todos de uma vez, claro que não. Mas nós vamos, um pouquinho por vez, fazendo algo pelo meu irmão, perdoando a quem nos ofendeu, amando aquele que está ali na calçada e precisa da nossa ajuda, levando uma roupa, um alimento, um ombro para que ele possa conversar conosco. Ouvir aquele irmão que precisa desabafar, ele não precisa de mais nada, mas ele precisa do desabafo. É isso que nós vamos levar ao nosso irmão, porque é isso que nós queremos para nós, é ou não é? Nós não queremos que quando a gente esteja triste, alguém chegue e nos ouça. A gente não quer que o outro nos dê um abraço bem forte quando nós estamos precisando. Que possamos fazer o melhor que pudermos. Essa é a razão de estarmos aqui. É aprender todos os dias com tudo o que acontece. O mundo está cheio de catástrofes, está cheio de pequenas coisas, pequenos alfinetes mais ferroadas de uma abelha gigante do que realmente de um alfinete. Principalmente na época em que nós estamos, com tristeza e vendo tudo isso que está acontecendo novamente, agora com mais uma coisa, e é a gripe que está vindo aí. Então vamos fazer a nossa parte em oração, em vibração para aqueles que estão lá no hospital. Vamos fazer a nossa parte, elevando um pensamento para aquele irmão que está precisando. Vamos aprender com o Evangelho a ter formas de nos melhorarmos. É o que precisamos. Nosso país é uma bênção de Deus, porque nós não temos guerra aqui. Nós não temos coisas ruins dessa forma. Temos problemas? Claro que sim. Temos vários problemas para resolver. Mas eu vou usar aqui, citar uma pessoa que todo mundo conhece. Ela falou o seguinte. Ela disse, quando a gente tem um país como o nosso, onde ele está começando a ser celeiro do mundo, pátria do Evangelho, onde aqui a gente precisa ter mais paciência. Por quê? Por que que o Haroldo diz isso? O Haroldo Dutra diz isso pelo simples fato que para ela ser o celeiro do mundo, ela tem que receber pessoas de todos os lados. E todos esses que estão vindo para a nossa terra, será que são aqueles bonzinhos? Será que são aqueles que não têm problema nenhum? Não. O celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, ela é para acolher os necessitados. Todos os que precisam de um tudo, de todos os países. Faremos um celeiro ajudando a cada um deles com aquilo que pudermos ajudar.
essa é a tarefa do nosso país, é sermos celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Então, trazermos o Evangelho, só ler, não, trazer aquilo que o Evangelho nos pede, é ler, entender e colocar em prática tudo aquilo que ele nos dá, todos os dias. Basta pegar o Evangelho para ler. O Evangelho é só esse do Espiritismo? Não. É a Bíblia, é o Torá, é tudo que está escrito com relação a todos nós. Todos eles nos levam a Deus. E Deus só quer uma coisa de nós. Ele quer que nos amemos uns aos outros e façamos pelo outro aquilo que queremos para nós mesmos. Então, eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue, pelo menos um pouquinho, fazer algo que Deus nos pediu. E aí eu fui buscar mais um tiquinho de coisa. Filetes de benevolência. Quem dá é o primeiro a sentir o efeito da dádiva. Quem oferta luz é o primeiro a ser clareado. E quem fala é o primeiro a ouvir. Por conseguinte, escolhe o que é bom para ti, a fim de que possas dar a outros. Enquanto eu não souber escolher o que é bom para mim, como é que eu vou dar o que é bom para o próximo? É assim? Eu espero ter podido passar da melhor forma possível o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para todos nós, inclusive para mim mesma, eu possa ter passado aquilo que é importante para que todos nós aprendamos e coloquemos em prática. Muitíssimo obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo.